Temos feliz sábado a todos. Que o Senhor Jesus mais uma vez nos ajude na compreensão de Sua palavra. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a promessa da ressurreição. Nos últimos dias, a gente passou por algumas perdas que fazem a gente meditar um pouquinho na questão da morte, na questão do impacto que tem, né? Mas também faz a gente meditar um pouquinho na promessa maravilhosa que o Senhor nos deu, que é a promessa da ressurreição. Lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, tem um texto que, a primeira vez que eu li, eu achei que o sábio Salomão tinha ficado doido. Ele diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Porque na casa onde há luto, na casa onde há banquete, as pessoas folgam, né? As pessoas estão alegres e muitas vezes ficam descuidadas. Enquanto está no momento de alegria, a gente muitas vezes esquece de meditar em certas coisas, né? Mas Salomão diz: mas na casa onde há luto, as pessoas tomam em consideração a sua vida. É natural que quando a gente chega num local onde há um velório, né? Onde alguém perdeu um ente querido, a gente se dá mais a meditação de como é que está a nossa vida, se a gente morresse hoje, como é que a gente estaria com Deus, como é que aquela pessoa está com Deus, né? E esse momento é um momento propício para a gente meditar justamente nessa promessa da ressurreição. Será que nós teremos, caso morramos antes da volta de Cristo, será que nós teremos direito à ressurreição da vida? Será que essa promessa vai se cumprir em nós? Essa promessa da ressurreição, ela vai se cumprir. Isso aí é zero dúvida. Apesar de que para muitos, mesmo que professam adventismo, tem dúvida disso. Alguém pode dizer assim: não, irmão, nenhum adventista tem dúvida da ressurreição. Aqueles para quem Paulo pregou, muitos tinham dúvida da ressurreição. Havia muitos no meio deles que pregavam contra a ressurreição. Então é preciso que a gente fale mais sobre essa promessa. A gente sabe que a Bíblia é cheia de promessas. Inclusive o apóstolo Pedro diz que por essas promessas nós devemos nos tornar participantes da natureza divina, porque ele prometeu que é possível. E sendo a ressurreição uma dessas promessas, nós precisamos estudar ela com mais constância. Porque às vezes as pessoas caem no desespero, caem no despreparo, porque não compreendem a maravilha da promessa da ressurreição. Uma das coisas que causa mais angústia no ser humano é o quê? Morte. Tem gente que é corajosa até certo ponto. Falou em morte, a pessoa perde as estribeiras, né? Mas a promessa da ressurreição que Cristo nos deu é uma garantia de que a todos aqueles que servem a Deus, eles receberão a sua recompensa. Não importa se eles estarão vivos por ocasião da morte de Cristo ou se eles irão morrer. Eles todos terão a sua recompensa. Tanto que em 1 Coríntios capítulo 15, verso 53 diz assim: meus irmãos, sejam sempre constantes e abundantes em toda a obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Se você está vivo, quando Cristo voltar, você está fazendo a vontade dele, você vai ter sua recompensa. Mas e se alguém morreu? Morreu servindo a Deus, morreu na fé, morreu muitas vezes por causa do testemunho da palavra de Deus, também tem promessa para esse. E é triste ver que algumas pessoas negam a ressurreição. No tempo de Jesus tinham saduceus, né? Negavam a existência dos anjos, negavam o juízo, negavam a ressurreição. No tempo de Paulo também tinha entre os coríntios pessoas negando a ressurreição. Lá nos Tessalonicenses tinha pessoas também se entristecendo a ponto de se desesperarem porque algum ente querido morria. E Paulo tem que chegar e dizer: não, peraí, vocês não estão lembrando das promessas não. No geral, quando a gente se afasta de Deus, é porque a gente começa a não dar credibilidade às promessas que Deus fez. E essa aqui nós temos que dar credibilidade a essa promessa. Porque se um dia chegar o momento da gente ter que escolher ou rejeitar Cristo ou dar a vida pelo Evangelho, nós temos que ter certeza dessa promessa se nós queremos ser salvos. Porque morrer sem ter certeza disso aqui, não vai morrer e vai se perder.
eu não tenho convicção que eu vou ressuscitar, e a promessa está aí. E eu morrendo sem fé, eu vou me salvar. Os mártires que deram a vida pela causa do Evangelho, eles deram a vida porque eles sabiam da promessa. Eles sabiam que era verdade, eles criam na verdade, e quando ameaçaram a vida dele, ele disse: não, isso aqui nós abrimos mão. A gente sabe que tem uma recompensa lá na frente. Então nós temos que... A Bíblia é cheia de promessas, muitas promessas mesmo. Se a gente meditar nelas, são essas promessas que confortam os santos. É a promessa da volta de Jesus, é a promessa que a gente vai deixar de pecar, é a promessa da transformação do nosso corpo, é a promessa de um lar eterno, é a promessa de um lugar onde não há mais morte, não há mais pranto, não há mais dor, não vai haver doença, não vai haver um assassinato, não vai haver um roubo, não vai haver adultério. Isso tudo são promessas, mas são promessas feitas justamente para aqueles que creem. Elas vão se cumprir nesses que creem. E o nosso primeiro texto, nós vamos falar justamente o que é ressurreição. E Jesus, lá em João, em Êxodo capítulo 3, quando Moisés perguntou para ele, dizendo assim: e quando o povo de Israel perguntar quem foi que me mandou até eles, o que é que eu vou dizer para eles? Qual é o nome que eu vou dizer? Ele diz assim: eu sou o que sou. Basicamente, tu não vai conseguir me definir, não. Eu sou o que sou. E disse mais o Senhor: tu vai dizer assim para eles: eu sou, me enviou a voz. Então, se nós temos uma promessa de ressurreição, é porque nós temos uma promessa na pessoa de Cristo Jesus. Tá? O próprio Jesus disse, aqui em João 11, verso 25, ele diz assim: eu sou a ressurreição. A ressurreição não é uma coisa, a ressurreição é uma pessoa. A ressurreição ela se cumpre em uma pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele vai viver. Ele é não só ressurreição, Cristo é também vida. Ele é capaz de manter com vida e é capaz de trazer à vida aqueles que já morreram. Agora, quer ver um detalhe interessante? Eu sou a ressurreição. Se eu morri, vamos lembrar daquela doutrinazinha de novo, que é importante demais. Nós somos templo e habitação do Espírito Santo, que é Cristo Jesus em Espírito. E Cristo Jesus é o quê? Disse Jesus: eu sou a... Então, se eu morri em Cristo, olha só, se eu morri em Cristo e Cristo habita em mim, eu vou ficar morto? Não, por quê? Porque Ele é a ressurreição e Ele está em mim. Então, se eu morrer, eu vou ressuscitar, porque a ressurreição está em mim. Irmão, mas eu tenho medo, assim, a Escritura fala de uma classe de pessoas que ela não vai passar pela morte. São chamados 144 mil, né? Essa classe, por que ela não morre? Porque Cristo é o quê? Ele é a ressurreição e a vida. Se Cristo habita nessa pessoa, se Cristo promete a essa pessoa a vida, que ela não vai morrer, que ela vai fazer parte desses 144 mil, essa pessoa vai morrer? Não, porque Cristo é a vida. Para muitos, Cristo vai ser a vida presente. Atenção. Para muitos, Cristo vai ser a vida presente e a vida futura. Para muitos, vão morrer aqui, mas vai ter a vida futura. Porque Cristo é a ressurreição, ele vai ressuscitar lá, para a vida eterna. Mas muitos não vão morrer, porque para eles, Cristo vai ser vida aqui e vida eterna também. A questão é, se nós somos morada de Cristo, nós, aqueles que morreram, vão ressuscitar. E aqueles que estiverem vivos e forem escolhidos pelo Senhor para isso, eles vão fazer parte daquela classe que não vai passar pela morte. Porque Cristo é vida. Aí continua aqui Jesus, ó. Ele diz assim, ó: quem crê em mim, ainda que seja morto, todo mundo que morreu vai ressuscitar. Para a ressurreição da vida. É assim? Não. Quem crê em mim. É só quem creu e quem está.
É só quem crê nele. A promessa, ela tem condição. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim, a promessa tem condição. A promessa é vida eterna, a condição é todo aquele que nele crê. A promessa é quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ressurreição da vida. Creu em Cristo, morreu, vai viver para a ressurreição da vida. Cumpriu a condição, está aqui a promessa. A promessa vai se cumprir em todo aquele que preencher a condição. Cristo vai ser nele ressurreição. Por exemplo, aqueles que não crêem vão ressuscitar para morrer, né? E esses não viverá, né? Vai ressuscitar para ter a vida eterna, né? Exatamente. Todos os mortos eles vão ressuscitar, mas uns vão ressuscitar com uma coisa que vai me dar agradável. É melhor ter ficado lá, morto na sepultura. Para uma classe, observe isso, para uma classe, o melhor seria ter ficado na sepultura, porque não está sentindo nada, né? Agora, para outra classe, a maravilha é a ressurreição, porque ele vai receber a recompensa da vida imortal. Se ele ficasse morto, qual era a vantagem que teria? Está morto, não está sentindo nada, não sabe nada. Mas peraí, o Senhor prometeu a recompensa para os que fizeram a vontade dele. Então ele chama e diz, ó, agora eu vou dar para vocês vida eterna e imortal. Mas para os ímpios, se fosse olhar para o certo lado, melhor seria para eles não ressuscitar e ficar morto mesmo. Porque eles vão ressuscitar e vão sentir a dor. Isso, eles vão ressuscitar e vão passar um dia tremendo. Aí, olha o que o Senhor Jesus continua dizendo. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Não sofrerá a morte eterna. Todo aquele que crê em Cristo. Ele pode até morrer aqui. Perder essa vida presente aqui. Mas o Senhor dá a vida eterna para ele. E aqueles que creem em Cristo e não passaram pela morte, eles não vão morrer eternamente. Não passaram pela morte. Aí a pergunta de Cristo é, que ele fez lá para a irmã de Lázaro, né? Tu acredita nisso? Cristo, isso é uma linguagem mais formal, né? Tu acredita nisso que eu estou te falando? É interessante que a resposta dela é tipo assim, sim, eu creio que ele há de estar na ressurreição do último dia, né? Só que Cristo é a ressurreição. Cristo ressuscita na hora que ele quer, não é só lá no último dia, não. Cristo estava ali, era para ela acreditar quando ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Não, ele vai ressuscitar só no último dia. Não. Eu sou a ressurreição e a vida, eu estou aqui. Se eu estou aqui, eu sou a ressurreição e a vida, eu posso ou não posso ressuscitar ele? Cristo podia ou não podia ressuscitar Lázaro? Tanto podia que ressuscitou. Porque ele é a ressurreição e a vida. Ele não depende do tempo, não. João 5, versículos 28 e 29. A gente vai ver. Não vos maravilheis disto. Quer não se maravilhar? Não se espante. Não se espante. Tem versão que fala assim, e ficaram maravilhados. E às vezes a pessoa pensa que toda vez que aparece essa expressão, vos maravilheis, maravilhados, quer dizer coisa boa. Não é isso. Muitas vezes a questão é ficar espantado, né? É olhar para uma coisa e ficar estupefato, né? Eu pensava que era assim. Tá, achar bom toda vez? Não, o ficar maravilhado, tem vezes que é a questão de você olhar para uma coisa e ficar admirado, né? Uma coisa que chama muita atenção. Cristo está falando que aqui. E não se espante com isso. Não fica admirado, não. Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Tem versão que você vai olhar essa palavrinha maravilhado e ela vai estar nos dois sentidos. Espanto e realmente admiração no sentido de gostar daquilo. A terra se maravilhou. Você que da besta, né? Ela se maravilhou porque se espantou com o poder da besta, mas também achou bom. Correr atrás da besta. Pelo que a besta ofertava. Né? Mas tem alguns sentidos que é a questão do olhar admirado. Tem coisa que a gente não gosta, mas a gente olha admirado. Né? A pessoa vê um avião caindo, você olha gostando. Mas você olha. Oh, você olha admirado, né? E outra coisa aí, não vos maravilheis, né? Outra coisa, porque todos vão recitar, né?
Mas uns para a vida eterna, uns para só porque vou ficar maravilhado só porque ressuscitou. Não, tem que saber o estado, né? Porque uns é para a vida, outros é para a morte, né? Isso. É como que Cristo está falando aqui para o povo, dizendo: vocês não se espantem, eu tenho poder para trazer de novo a vida. Mas trazer a vida a todos e dar recompensa a todos. Para o mundo, para aquele que não crê em Deus, a morte é o fim das coisas. Mas para o crente, o Desejar de Todas as Nações, página 530, diz que a divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Ou seja, é porque nós cremos em Cristo e na sua divindade, cremos que Ele é Deus, é que nós cremos que nós teremos vida eterna. Não importa se passaremos ou não pela morte, os salvos, os crentes em Cristo, eles terão vida eterna. E assim eu disse, não se fica admirado com isso aqui não. Porque vai chegar a hora em que todos que estão na sepultura, todos que estão no sepulcro, ouvirão a sua voz. E vai ressuscitar. Porque Ele é a ressurreição. E Ele dá para quem Ele quer. Mas Ele vai dar para todos. A ressurreição. Só que a vida Ele não vai dar para todos não. Não vai ser ressurreição para ficar vivo eternamente não. Olha o que diz o verso 29. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E quem é a ressurreição? E quem é a vida? Cristo. Ele traz a vida. Ele ressuscita os ímpios. Ele ressuscita. Quem ressuscita as duas classes é Ele. Satanás não ressuscita ímpio não. Cristo ressuscita os justos. 1000 anos depois ressuscita os ímpios. Só que para os justos Ele dá a vida eterna. E para os ímpios Ele dá o castigo deles. E a morte eterna. Aí tem uma ressurreição da vida. É ressuscitar para viver eternamente. E tem uma ressurreição, que é daqueles que fizeram mal, para a ressurreição da condenação. Essa aqui, irmãos, é a terceira fase do juízo. Ó, essa aqui é a terceira fase do juízo. O juízo ele tem 3 fases. Nós temos uma fase passando agora, que é a fase do juízo investigativo. Está sendo investigado todos os casos daqueles que um dia entraram para o serviço de Deus, professaram ser servos de Deus. Vai ter uma fase durante o milênio, que é a do juízo comprobatório. Tá? Os santos de Deus serão sacerdotes de Deus. E eles vão analisar esses casos também. E vai ter a fase depois do milênio, que é esse juízo aqui. Ó. É a fase da condenação. Aí, irmão, aí o pessoal gosta de ver se arregou esse ponto aqui. Os adventistas têm um negócio aí de juízo investigativo, comprobatório, executivo. Mas se você pegar no tribunal, não tem isso não. Eu chego aqui, digamos que no Vossa Excelência, um juiz, eu chego no Vossa Excelência e digo assim, ó. Excelência, aqui tem um material aqui, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que concedesse um mandado para ele poder fazer uma busca, apreensão, investigação do caso. Está aqui a base, está aqui os indícios do crime, né? Aí o juiz vai olhar e dizer, tá, vai lá, pode investigar. Você me deu indícios fortes, né? Tem foto disso aqui, tem análise não sei o quê. Não, pode pegar, pode lá investigar. Eu faço a investigação. Se nessa investigação eu encontro provas robustas, o que é que eu vou fazer? Eu digo, apresento para o juiz e digo, tá aqui, excelência, quero apresentar a denúncia. Ele decide se recebe a denúncia. Ele vai olhar para o caso e vai dizer, opa, peraí, que aqui realmente os indícios se comprovaram. Vamos levar lá para o juízo. Lá nesse juízo, nessa segunda fase agora, vai ser comprovado tudo aquilo. Eu vou olhar as provas, vou olhar os dados, vou olhar tudo. Está aqui, culpado. Depois dessa fase do julgamento, tem a fase da sentença. Foi sentenciado, certo? Mas aí foi sentenciado, o que o cara faz? Vai para casa. O correto é fazer o quê? É ser condenado. Ele vai cumprir a sentença. É a execução da decisão do juízo. Então os ímpios ressuscitam para quê? Para ser executada a sentença do juízo. Que foi feito no juízo investigativo, foi comprovado durante o milênio para todos os santos, e lá no juízo executivo vai ser executada a sentença. Eu já vi muita gente falando assim, ó, irmão, como é que eu vou ficar feliz lá no céu se eu sei que um parente meu se perdeu? Tá, eu lá, estou lá na alegria e meu pai se perdeu. Sabe para que serve o juízo comprobatório? Vai ser colocado aqui, ó.
Sabe por que o tal se perdeu? Está aqui, foi dar essa chance, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Vai ser mostrado tudo. Aí, já observaram que lá no livro de Apocalipse aparece várias vezes essa expressão? Justos e retos são os teus juízos, ó Senhor. É porque o Senhor comprovou para eles. Disse assim, eu também... Mas assim, tu acha que a pessoa vai ficar satisfeita? Justamente por isso. O pessoal não vai considerar Deus injusto. Vai ver que todas as oportunidades foram dadas. A satisfação é de saber que o Senhor não tratou com injustiça. É como se você pega uma pessoa inocente, você pega a pessoa e coloca na cadeia. Se a pessoa é inocente é colocada na cadeia, a pessoa vai ficar feliz. Mas se a pessoa é culpada, Também não. se foi dada toda a oportunidade para ele, Vai ficar mais ficar feliz. por causa do pecado. Você pega o pecado. Você olha o caráter de Deus e agora você tem o mesmo caráter de Deus. Né? Na medida humana. Tem o mesmo caráter. Quando você vai analisar aquele caso ali, você analisa como Deus analisa. Você não analisa diretamente pela pessoa. Você analisa pela malignidade do pecado. Você vai olhar e vai dizer aqui, peraí, qual a sentença desse pecado aqui? Ah, não, mas seria bom que ele tivesse salvado, porque é meu parente. Não. Você não está olhando porque é parente. A análise é como Jesus disse para aquela ocasião com os discípulos, que a mãe dele e os irmãos dele estavam lá fora querendo ver, falar com ele. Ele disse, minha mãe e meus irmãos. Então, onde está a felicidade maior? Se um parente de sangue se perder ou um parente, vamos dizer assim, espiritual, se caso ele viesse a se perder? Mas só assim, vai haver uma transformação na pessoa, porque mesmo Exatamente. assim você vai esquecer. Eis o ponto. Vai ter um esquecimento. De quê? Porque assim, O esquecimento da injustiça não vai. mesmo pai, Um parente se perdeu. Você não vai ficar com sentimento de... mesmo que ele se perdeu, porque ele teve a oportunidade, teve vários motivos, mas mesmo vai ficar aquele sentimento de diabo. Esse é o sentimento de quem não está transformado. Então, por isso que eu estou falando, mas porque por causa da transformação. Tem transformação. Um detalhe, tem parente, todo mundo aqui vai concordar. Tem parente que você. Todo mundo aqui tem parente. Todo mundo que tem um parente mais próximo. E todos têm parente que não é lá essas coisas, né? Né? Todo mundo tem um parente mais distante. Tem aquele parente que você não tem muita intimidade? Tem. Todo mundo aqui tem. Tem um parente que você é muito chegado, mas tem aquele parente que você é lá. Você tem irmão de fé, todo mundo que tem. Eu mesmo tenho tio. Irmão de fé que é mais chegado do que parente de sangue. Até irmão de sangue, pai, mãe. Tem gente que vai ter. A questão é, o irmão até citou um caso muito interessante lá de Mateus 12. Para Cristo, parente dele não era a mãe dele em si. Não é porque ele, eu vou desprezar minha mãe. Não era isso. A questão é porque a mãe dele vinha fazer uma obra que não era de Deus. O que era que ela ia fazer? Era para atrapalhar lá a pregação dele. Era os irmãos. Não faz isso, os rabinos estão certos. Senão, deixa lá que minha família está aqui. Bora continuar aqui. Disseram que até aquele demônio tinha. É os irmãos dele estavam botando que ele estava ficando louco, né? Isso. Então, para isso, olha a relação totalmente diferente. Nessa hora, né? Isso. Aí dizer, ele não tinha amor pelos parentes? Tinha. Mas quando os parentes estavam totalmente opostos ao caráter de Deus, ele disse, não. Minha mãe e meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. É por isso que os santos, quando analisam lá os autos do juízo, que foi proferido por Cristo, eles vão dizer, os justos e retos são os teus juízos. Porque realmente eles agora são oposição a todo o que realmente a mãe de Jesus e os irmãos dele estavam lá querendo falar com ele? Não sei. Porque eles estavam acreditando em alguma coisa, porque estavam dizendo que ele não estava em si. Ele estava louco. Jesus não estava em si, ele ia tirar ele daquele. Aí, de uma certa forma, acreditar numa história dessa é ir contra Deus. E hoje, Maurício, as pessoas, nós aqui, pode saber que tudo é assim. Quem é que deixa de estar na reunião de nossa fé, nós juntos, para estar na reunião de família, não tem nenhum crente? É mesmo com peixe fora da água, meu amigo, nem vai. É ruim demais, porque bom é beber, assar carne, é toda coisa. A gente fica, olha,
No começo a gente ainda, eu posso falar por mim, no começo a gente faz aquele esforço, né? Se eu vou lá, porque meus parentes, ó, eu vou contar outro tipo aqui, se meus parentes mesmo, não precisa zangar não. Eu fui a um aniversário da tia minha, já tem uns 4 meses já atrás. Ela mora aqui em Imperatriz, só que fazia tempo que eu estive lá, né? Aí tem um bocado de parente, eu disse, não, vamos na casa da tia, que é aniversário da tia. Tá bom. Eu digo, rapaz, eu quase não vou lá, eu vou lá dessa vez. Mas aquele negócio martelando na mente, né? Vai te arrepender da graça. Eu vou lá. Na hora que cheguei lá, falou, teve aquela oportunidade de falar algumas palavras, né? Que umas 4 pessoas falou. Na hora que terminou o tal do almoço, rapaz, zoado, bebedeira, porque tinha um monte de crente lá. Tinha uns 5 a 6. Mas a bagaceira começou a gente ficar olhando assim, pô, não, os crentes, né? Ficar tipo assim, rapaz, não é quem tá aqui não. Isso aqui não é o nosso lugar, não. Um olho pro outro. Aí onde a gente observa, tem lugares que antigamente você achava normal. Você achava normal, tá na festa de família, é normal, eles vão beber mesmo. É direito deles. Só que chega um ponto que você tá ali que você não se sente bem. Você diz, rapaz, não é como tá aqui não. E você quer comer em outro lugar. E às vezes, querendo fazer uma concessão, você nota que o ambiente seu não era aquele. E que aqueles não são de fato seus parentes. São parentes de sangue, né? Mas espiritualmente você desconhece. Você diz, eu não conheço esse povo aqui não. Não os reconheço. Tá? Então, a ressurreição para a vida, a ressurreição para a vida eterna, não é ressuscitar para viver um pouco, é viver eternamente. E a ressurreição da condenação. Ressurreição onde é executada a sentença do juízo investigativo. Tá? Ó, a sentença do juízo investigativo. Porque o juiz comprobatório, ele vai só comprovar. Ele vai só demonstrar. Dizer aqui como foi justa a decisão tomada. Porque quando Cristo vem, ele já dá uma sentença. Não é uma sentença eterna. Mas ele já dá a sentença. Tem gente que acha que esse juízo é só na presença da vinda de Cristo. Eles acham que a coisa é só assim. Não tem nenhuma análise antes, né? Não tem análise, não tem tempo para averiguar. Acha que quando Cristo vier, ele condena quem tem que ser condenado, livra quem tem que ser livre. Mas é porque ele esquece de se basear pelo juízo aqui da terra, né? Porque no juízo aqui da terra tem essas frases aqui do juízo. Tem uns quando falam em juízo aí, diz que isso aí é heresia. Toda vez que o pessoal vai atacar a igreja, a gente toca nesse ponto do juízo investigativo. Mas é natural que antes de Cristo vir e tomar a decisão de separar os bodes das ovelhas, né, dos cordeiros, ele tenha feito a análise primeiro. Então, quando ele vem, ele diz: fulano de tal vai morrer e fulano de tal vai ressuscitar. E esses dias aqui vão ser transformados. Ele define as classes. Ele diz: dessa classe aqui de vivos, essa classe aqui vai ficar vivo, essa classe aqui vai morrer. Da classe de mortos, essa classe aqui vai ressuscitar e essa classe aqui vai continuar morta. Pronto. Aí depois ele diz: agora essa classe lá que ficou morta lá na terra, agora vai ressuscitar. Mas para a sentença. Vai receber a sentença deles. Está confirmado, o caráter de Deus foi vindicado, o juízo foi analisado pelos santos, e os santos observaram que Deus foi reto, foi justo, não faltou em nada com ninguém, foi justo em tudo. Eles, justos e retos são os teus juízos, ó Senhor. Aí você disse: pô, beleza, agora vamos. Agora é a execução. A mesma coisa que aconteceu no céu, né, Maurício? Que ele só expulsou de mim quando todo mundo, quando os anjos todos. Foi revelado o caráter de Satanás aí, né? Pois é. Para não dizer que ele está fazendo justiça. Vamos assim? A irmã Carmelita tomou as palavras, né? Ele falou de mesma coisa que ia falar também. Foi. Interessante. Por que o juízo comprobatório? O mesmo motivo aí do caso da expulsão de Satanás do céu. Cristo poderia ter expulsado Satanás no mesmo instante. Na verdade, poderia ter feito antes, ter nem criado, né? Ele já sabia. Ele disse: não, isso aqui vai ser importante porque vai dar lição para os anjos. E os anjos, foi permitido que os anjos primeiro soubessem do caráter de Satanás, de Lúcifer, né? Que ele fosse revelado o caráter para depois ele dizer: agora vamos expulsar, porque agora os anjos verdadeiros, os leais, sabem porque ele está sendo expulso.
Por que o juízo comprobatório? Para que os santos soubessem as razões pelas quais tais e tais pessoas não se salvaram. Porque tem gente que está olhando aqui e diz, fulano vai se salvar, fulano vai se salvar. Eu não gosto de fulano não, fulano vai se perder. Aí lá no juízo comprobatório, obviamente gente com caráter já transformado, ele vai dizer, ó, rapaz, por isso que fulano não se salva, né? E eu pensei que ele ia se salvar. E o fulano como pensei que fulano ia se perder? Não é que ele se salvou. Aí o Senhor mostra depois que ele não veio aqui, né? E nós mostramos tudo isso, olha. Eu não sabia disso aqui não. O Senhor, pois é, eu não sabia. Está tudo anotado pelos anjos. É a forma de que os santos, eles têm a comprovação do caráter de Deus. Eles estão transformados, não é que eles tinham dúvidas. Mas o Senhor fala o quê? Ele revela coisas que eles não sabiam. Para que eles tenham a certeza ainda mais de que Deus é reto e de que Deus é justo. Por exemplo, um pai, né? Um filho dele mata alguém, né? E ele vai esconder o filho dentro da casa dele para não ser preso, ele está agindo certo? Está errado, né? Então a gente tem que agir conforme o que Deus diz, né? Tem que agir com justiça, não. Você tem que pagar pelo crime que você cometeu, você tem que ir preso. Pronto. Esse é o correto. Mas muitos pais não, querem cobrir, né? Acham que é o amor, que não é amor para com o filho, esquece o amor para com Deus. Lucas 14, verso 14. Nós vamos pegar aqui. Os irmãos querem pegar alguns versículos antes, acho que uns 2 versículos antes. Vai dar um pouquinho do contexto. Aqui diz, fala quando você for convidar alguém para uma festa, entre aspas, né? Um banquete. Se você vai convidar para um banquete, geralmente a gente tem a natureza, a inclinação de convidar pessoas que vão nos dar presentes, de convidar pessoas que vão nos fazer agrado de alguma forma. Aí Cristo diz assim, mas nós, quando fizeres o convite, chama os pobres, chama os aleijados, os mancos e os cegos. Chama os surdos, chama os mudos, chama o pessoal que tem dificuldade. Chama uma família que tem dificuldade financeira. E serás verdadeiramente feliz. Esse princípio aqui de Lucas 14, 14 é o mesmo princípio de Mateus 6. Tinha gente lá em Mateus 6 que se sentia feliz porque dava esmola, mas dava esmola para o pessoal saber. Por que ele queria? Ele queria recompensa imediata. Ele queria que alguém dissesse, irmão, mas tu é bondoso, irmão, é generoso, teu coração bom. Rapaz, tu viu o que o irmão fez. Tocar a trombeta é isso. É fazer uma coisa para os outros verem e você receber a recompensa na hora. Aí o Senhor diz, quando tu fizer 10 esmola com a mão direita, dá para a esquerda não ver. Porque teu pai que vê em secreto, vai te recompensar em secreto. Não precisa ser um público não. Fala do jejum, fala da oração. E agora Cristo fala de quê? Quando tu for fazer um banquete, tu convida aqueles que não podem te recompensar, aqueles que não podem te dar nada. Convida um pobre, você quer convidar o rico. Né? Convidar para casa, convidar o cara mais rico, para ele me dar uma geladeira logo, mais cara. Ele fazia isso bem, era desse baiano, espírita, bem na frente da igreja, mentira. Fazia desse jeito. Melhor que os crentes, né? Não sei o motivo. Fazia desse jeito. Aí o texto diz, porque eles não têm com que tu recompensar a ti, viu? Mas recompensado te será na ressurreição dos... Oxi, por que não é recompensado na morte? Por que não é recompensado na ressurreição? Mas eu já ao contrário. Né? Morreu no raio do céu? Oxi, por que não é recompensado na hora da morte? Pois se tu der alguma coisa para alguém, ele está esperando receber também. Agora aí, nessa condição aí, pode se maravilhar, né? Maravilhar no sentido de achar bom. Olha só, de novo, isso aqui é um texto interessante da questão da recompensa na morte ou na ressurreição. Que as pessoas dizem uma história muito descabida. Eu vi até um padre, aqueles vídeos de YouTube, Instagram, ele dizendo, cuidado com esses padres que fazem missa de corpo presente, missa de 7º dia, missa de 30º dia, que diz, não sei o que, ele está lá no céu com Deus. Aí o padre mesmo diz assim, como é que ele vive a vida errada, a vida todinha aí, faz tudo que não presta,
Aí agora está com Deus. Tá longe? As pessoas entendem, no geral, a tradição, que quando a pessoa morre, a pessoa vai lá para o céu. Já percebeu que todo mundo quando morre é bonzinho? Lá no céu ele está vendo, ele está aqui, ele está acontecendo. Deus está vendo tudo. E fazer bom, basta morrer e ir embora. Fulano era tão bom. Olha só, Se quiser ser bom, é só morrer. tu vai receber a tua recompensa na ressurreição dos justos. Aqui no caso fazer o bem. E quem fez o mal recebe a recompensa na ressurreição dos ímpios, ressurreição geral. Tá? É na ressurreição geral que a gente recebe a recompensa. Tá? Recebe a recompensa, você vai receber a recompensa na ressurreição. Certo? Grande conflito, página 550. A Bíblia ensina claramente que os mortos não vão imediatamente para o céu. Irmão, mas é parábola do rico Lázaro. Pois é, meu, é parábola. Uma história criada com o intuito de ilustrar uma coisa. Uma história criada. Uma parábola. Você criou uma história. Isso é parábola. Parábola não é história que existe, não. História que você criou. Tá? Não é um fato. Por exemplo, a história do bom samaritano. Não é parábola. É história. Aconteceu. Acontecer ainda acontece. E ela não acontece. Tá? Agora, a do rico e Lázaro, ela é uma parábola. O que é uma parábola? Todo mundo já viu aquelas historinhas que tinha antigamente, que era contada a história, né? E no finalzinho tinha assim, moral da história. Lembra disso? Não tinha? Já viu isso aqui? Atenção, atenção. Já viu aquelas historinhas que tinha antigamente, que tinha a historinha todinha, e aí no final tinha assim, moral da história. Eu vi muito isso aí. Moral da história. A pessoa criou uma história, ela criou uma história com o intuito de ensinar uma lição para determinada pessoa. Como se alguém dissesse, olha, certa vez tinha uma criança que ela sempre achava ruim porque o pai dela não deixava ela andar por todos os lugares que queria. De repente, um dia ela resolveu desobedecer o pai dela e sair sozinha pelas ruas. E um homem muito mal pegou ela e levou, entendeu? Muitas vezes não é que aconteceu. Muitas vezes é que você criou a história para a criança poder tirar uma lição. Então, a parábola do rico e Lázaro é isso. É uma história que Jesus criou para dar uma lição espiritual para o povo. O povo acreditava que se você era rico, é porque você era abençoado, logo você ia para o céu. Se você era pobre, é porque você era amaldiçoado, logo você ia para o inferno. Era a ideia, entendeu? É igual os pastores. Se você é pobre, é porque você não devolve o dízimo. Porque você tem um bocado de rico aí, né? Que não devolve o dízimo. Entendeu? Aí o que é que Cristo faz? Observe que na parábola ele inverte. Quem é que vai para o céu e quem vai para o inferno? O rico vai para onde? Na parábola o rico vai para baixo. E o pobre, Lázaro, vai para cima. Ele pega a tradição dos judeus e faz assim. Inverte. Parábola, ele cria uma história e inverte. Ele diz, ei, não vai nesse negócio de que rico vai para o céu e pobre vai para o inferno. Não é assim, não. Aí o pessoal diz, aí, como tem no inferno, esse mundo. Parábola. A parábola, ilustração, analogia, também pode ser usado, sinônimo de parábola, tá? Você cria uma história parecida. Não, e outra coisa, como é que a pessoa vai pro céu e vê os parentes lá sofrendo de lá, como é que é, né? Uma coisa, né? O que acontece com os mortos? Eles são representados como estando a dormir até a ressurreição, até o despertar. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina claramente que os mortos não vão imediatamente para o céu. Tem uma questão que às vezes o pessoal interpreta muito mal. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte ao pó, e o Espírito volte a Deus que o deu. Aí você diz, aí, como vai para o céu? Mas ali é o fôlego de vida, né? Fôlego de vida, é a diferença. Como é que o Senhor fez o homem? Pegou do pó da terra, do barro ali, e fez. Está lá na terra e fez da terra. Aí ele sobe. Está aqui a vida. Quando o homem morre, o pó volta para o pó de onde o Senhor fez ele, e o fôlego volta para quem? Volta para Deus, foi ele que deu. O texto diz. E o Espírito volta a Deus que o deu. Mas ele não é só para justo.
é para ímpio também. O espírito dos ímpios também volta para Deus. Quem deu não foi ele? Volta por quê? Porque foi o Senhor que deu. É como se fosse um empréstimo. Está aqui, pega uma canetinha e diz aqui, fulano tal. Está emprestado a caneta. Chegou e disse, está aqui, fulano tal, tua caneta. Me emprestou. Pronto, voltou. Não é? Porque a ideia de espírito que eles pegam é essa. Saiu aquele ser desencarnado, né, do corpo e subiu para Deus. Ele foi para o céu. Não, é o fôlego que está indo. A vida foi devolvida para Deus. Aí lá nos momentos das ressurreições, dos justos e dos ímpios, o Senhor consegue de novo. As ressurreições gerais. O espiritismo, eles acham que o espírito fica montando por aqui, montando. Aí quando tem... Até achar o corpo. Até achar Conta, tem até. Passando Vai pela contar maneira aquele do corpo. isso é uma mensagem espiritismo. naqueles coisinhos assim, aí, tá? Vai contar aí. Aí tem uma mulher, ela tem uma máquina, aí essa máquina ela fala para os que morreram. Aí ele vai do irmão dele. Quem conhece a Bíblia sabe que ele é o espírito do inimigo que diz que é aquela pessoa que morreu. Mas eles, como não são, acreditam na Bíblia, eles acreditam que aquilo ali é a pessoa que morreu, que está falando com ele. Sendo que não é. Aí Satanás só de tudo para a pessoa acreditar. Veio a menina dizendo assim, rapaz, vai acreditar num negócio desse, eu digo, se tu não examinar as escrituras, não tiver o Espírito de Deus, você acredita. Ah, irmão, mas a voz era minha. Eu digo, rapaz, tu nunca viu na televisão fulano tá imitando aí o Silvio Santos, imitando o Faustão, imitando o pessoal aí, não? Nunca viu. Imita o Lula, imita o Bolsonaro, imita um bocado de gente aí. Aí o diabo não consegue. Se os outros não conseguir. Se você tem Mama fulano tal, tu viu como fulano tá parecido? Mas moço. voz, né? Eu digo, o diabo não consegue fazer isso. Até pedir para pagar a promessa, que a pessoa morreu devendo. A toda coisa. Vamos falar aqui rapidinho aqui uma citação de um texto do Martin William Tyndale, tá? Era um inglês. Martin, porque deu a vida por ele. Era um reformador, tá? Li mais ou menos ali do tempo de Lutero, pouco depois. O Martin William Tyndale, referindo-se ao estado dos mortos, declarou o seguinte: confesso abertamente, não estou pedindo segredo para ninguém, que não estou persuadido, não estou convencido de que os mortos já estejam na plena glória em que Cristo se acha, ou em que estão os anjos eleitos de Deus. Não estou convencido, porque no tempo dele já havia esse ensino. Só que ele já falou, eu não estou convencido, ninguém me persuadiu a isso, de que os mortos estejam na plena glória em que Cristo está, ou mesmo só ali com os anjos de Deus, não. Isso aí agora ninguém me convenceu, não. Tampouco é isto o artigo de minha fé. Isso aí, eu não creio nisso aí, não. Se alguém disser, o time dele crê nisso, não creio nisso aí, não. Deixa logo claro. Pois, se assim fosse, não vejo nisto, senão que o pregar a ressurreição da carne seria uma coisa em vão. Porque, para que ressuscitar, se o cara já morreu e foi para o céu? Maurício, tu morreu, subiu para o céu, agora eu vou te mandar para o pessoal. Não, posso escolher, eu vou ficar. O que eu vou fazer lá embaixo? Eu estou aqui. Na glória, né? Falar de Cristo, eu digo, não, você deixa aqui mesmo. Eu vou descer para quê? Pode deixar aqui. O sofrimento. E o cumprimento a compreensão de time dele foi a mesma. Eu não vejo nisso senão pregar que ressurreição da carne é em vão. Para que eu vou ressuscitar se eu já estou no bem bom? Já estou no paraíso com Cristo. Para que eu vou ressuscitar? Agora, a ressurreição ela é um benefício, ela é um favor de Deus, uma promessa de Deus ao homem, que faz a sua vontade. Ressurreição para a vida eterna. Tá? Ele está fazendo o quê? Morreu, ou seja, não recebeu recompensa nenhuma. Morreu. Agora, lembra lá de Lucas 14:14? Recompensado te será na ressurreição dos justos. Tu morreu? Ai, irmão, ele está recebendo isso, recebendo aquilo. Eclesiastes diz assim: porque na sepultura para onde tu vais, não há amor, não há ódio, não há inveja, porque todos os seus planos pereceram. E diz também assim: também não há recompensa alguma. Eu lembro se é Eclesiastes 9. Se não há recompensa alguma. Aí você pensa assim, não, mas por que não há recompensa? Ele diz, porque morto não recebe recompensa. Ó, o texto aqui.
recompensado te será na ressurreição, não é na morte. Eu pego o versículo aqui para a O gente, outro não sabe nada. só para poder, Já me esqueci. se memória velha, não esquecimento. É tão mal para fazer hoje, faz. Porque eu acho que Eclesiastes capítulo 9, se não me falha a memória. O Edu está perguntando aqui, acho que não sei se faz hora. 10 horas. Quando eu fui, eu peguei o celular, já tinha passado. O texto é de Lucas 14:3. Foi no slide que passou aí. Quando eu peguei o celular, já tinha passado o tempo. Eu falei para pegar o contexto. No caso Eclesiastes 9:3, tá? Essa parte da recompensa. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer. Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles alguma recompensa. Eu mostrei assim, viu? Mas a sua memória é esquecida. Nem tampouco terão eles recompensa. Não está dizendo que os justos que morreram não serão recompensados depois. Eles serão recompensados depois. Mas eles não recebem recompensa enquanto mortos. Os mortos, os vivos sabem quando morrer. Os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa. Morto não tem recompensa. Agora, quando ele ressuscitar, ele não está mais morto. Aí ele tem recompensa. Recompensado será na ressurreição do justo. Aí tem recompensa. Não é porque morreu que acabou para mim. Não tem mais. Não vai receber mais nenhuma recompensa do Senhor. Vai receber. Mas depois que ressuscitar. Então, olha só como o reformador dele foi incisivo na questão da ressurreição. Ele não cria nessa teoria de que quando morre vai direto para o céu. Ele cria enfaticamente na ressurreição e diz que uma coisa e outra não pode se juntar. Para ele é incoerente. A pessoa diz assim: quando morre vai direto para o céu. E tu crê na ressurreição? Creio. Ele disse: não. Tu tem que abandonar uma das duas coisas, porque não tem sentido. Tu crê que vai direto para o céu e crê na ressurreição. Uma coisa ou outra não. Se tu crê que vai direto para o céu, tem que valer da ressurreição. Qual é a maravilha da ressurreição? Se eu já vou direto para o céu quando morro? Não tem maravilha nenhuma, já estou lá vivo. Aí eu vou estar para contar de novo, hein? Deus não é Deus de novo. Você está aqui hoje. É fato inegável. Essa parte que eu não sei se é indexação dele, provavelmente. É fato inegável, é fato que não se pode negar, não dá para negar isso aqui. Que a esperança da imortal bem-aventurança ao morrer, a esperança de algumas pessoas, geralmente na vertente espírita, né, do espiritismo, a esperança da imortal bem-aventurança ao morrer, ou seja, morreu, recebe a recompensa, vai direto para o céu, tem determinado generalizada negligência da doutrina bíblica da ressurreição. Entendeu aí? Quando você escuta a pessoa pregar que a pessoa quando morre vai receber a bênção, vai direto para o céu, vai morar com Jesus, isso aí tem determinado generalizada negligência da doutrina bíblica da ressurreição. Em palavras populares, falar isso, que morreu vai direto para o céu, está invalidando a ressurreição. Está fazendo com que as pessoas deixem de olhar para a ressurreição para olhar como um fantasma. Então, olha aquele negócio ali, enquanto isso o cara está olhando. Chamar a atenção para uma coisa que é mentira, enquanto a verdade está bem aqui do outro lado. E isso aqui lá naquele tempo, olha. Lá naquele tempo, ali, século XIX, Atos dos Apóstolos, página 319. A gente vai já ler uma sequência de textos bíblicos bem interessante. Há um comentário aqui do Espírito de Deus dizendo assim: no declínio do padrão moral entre os crentes coríntios, lá da igreja de Corinto, houve os que abandonaram alguns aspectos fundamentais de sua fé. Aspectos fundamentais. Coluna, que mantém a casa em pé. Alguns, aonde?
lá na igreja de Corinto, haviam ido ao ponto de negar a doutrina da ressurreição. Olha. Ah, é agora? Não é agora não. Lá no tempo dos apóstolos. Paulo tinha pregado para os crentes coríntios e pouco tempo depois Paulo tem que mandar uma carta falando sério com eles, dizendo: quer dizer que agora vocês não creem mais na ressurreição não, é? Estou ouvindo que tem um pessoalzinho enchendo a cabeça de vocês com essa teoria. Alguns haviam ido ao ponto de negar a doutrina da ressurreição, dizer que não tem ressurreição. Aí Paulo, como era de ficar calado, né? Paulo enfrentou esta heresia com um claro testemunho referente à inegável evidência da ressurreição de Cristo. Qual era a grande evidência de que a ressurreição existe? Cristo ressuscitou. Ah, não creio na ressurreição não? Então Cristo ressuscitou. E aí onde ele começa? 1 Coríntios 15, verso 1. Eu recomendo até a leitura do capítulo todo. O capítulo todo é só isso. É só Paulo falando de ressurreição. E é só água muito pesada. Também vos notifica, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual vocês receberam e no qual vocês permanecem, pelo qual também sois salvos. É por esse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, né? Lá de Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se vocês retiverem o evangelho como eu anunciei para vocês, aí vocês serão salvos. Se não é que crentes em vão. Então o pessoal não é que você vai, amém, glória a Deus, irmão, nós acreditamos. Aí sai, muda tudo. Foi assim com Paulo várias vezes. Quando a gente lê as cartas de Corinto e lá da igreja da Galácia, a gente percebe isso. Paulo pregava uma coisa lá e os irmãos tudo amém, glória a Deus. Aí quando Paulo saía, pode estar escutando aqui um murmurinho lá sobre a igreja e tal. Está acontecendo isso mesmo? Tá, mas pô, deixa eu já mandar uma carta. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. As Escrituras falaram que ele iria morrer pelos nossos pecados. E que foi sepultado. E que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas. E depois pelos 12. Pedro, né? Foi visto por Pedro e depois pelos 12. Então você vê como o pessoal, quando quer questionar a Bíblia, o pessoal acha qualquer texto. E não, mas foi visto por Cefas, é um, né? Aqui então tinha que ser os 11. Eu digo, rapaz, tu é muito inteligente, né? Foi visto por Cefas, ele estava sozinho. E depois foi visto pelos 12. Estava Cefas e os 11, não é não? Aí o pessoal fica aí, ó, com a Bíblia inspirada. Aqui era Cefas, 1 e mais 11 para ser 12. Não, aqui deu foi 13. Apóstolo. Ah, para pelo amor de Deus. Isso aí tem isso aí lá no Facebook. Depois foi visto, não foi só por 12 não. Foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Mais de 500 irmãos. Dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está trazendo testemunho. Quando há um processo judicial, o que, é que geralmente as partes fazem? Leva o quê? Testemunho. Diz assim, ao final está aqui a testemunha. Vai ter testemunho. Eu vou tentar me aposentar aí como lavrador. O que a pessoa faz? Ela vai testemunhar ela pessoalmente sobre o caso dela e ela vai chamar uma testemunha, né? Para fulano de tal, realmente, trabalhando na fazenda de seu fulano de tal, tantos anos, conhecendo desde não sei o quê, é casado fulano de tal, não é assim? Vai testemunhar. O que o Paulo está fazendo? Paulo está dizendo assim, ó, vocês estão com dúvida? Ainda agora, vive um bocado dos mais de 500 irmãos que viram Cristo depois que ele morreu. Ou seja, viram ele ressuscitado. Você está com dúvida? Vai lá falar com eles. Tem testemunho. Tem uns 12 apóstolos, você está com dúvida? Pergunta para eles. Tem testemunho para você. Já que você disse que não crê na ressurreição, então como é que Cristo ressuscitou? Sabe que uma das maiores evidências que muitos usam em defesa do cristianismo? O fato de pessoas estarem dispostas a morrer por algo que a maioria do mundo crê que é mentira. Porque eles dizem que Cristo ressuscitou.
Os romanos divulgaram isso à torta direita. Aí disse, não, peraí, mas Cristo ressuscitou. Aí a pessoa disse, mas e por que esse povo está morrendo? Já que é mentira. Alguém que está disposto a morrer por uma mentira? Não, vi tal coisa. Ah, pois, tu vai morrer por causa disso. O cara disse, não vi não. Os apóstolos estavam dispostos a morrer por algo que os romanos e muitos judeus diziam ser uma mentira. Olha o tamanho da evidência. Vou morrer por mentira. Eles morriam porque tinham convicção, viram Jesus ressuscitado, triscaram nele. Só um detalhe. Era corpo mesmo, viu? Raramente dizendo que não era corpo literal, não. Ele foi tocar, ele disse assim, ó, toca aqui, ó. Toca aqui, moço. Porque eu também estava pensando que era tipo assim, um fantasma, né? Disse, não, toca aqui, ó. Vai vir o espírito teu osso. Tem carne? Aqui, ó. Toca aí, do meu lado. Vem aqui. E as pessoas veem também na Bíblia, Paulo, tem aquela história que aqueles que foram guardar o túmulo lá, foi até pago para eles dizer que fez que levaram. Todo mundo sabe dessa história que está escrita. Eles viram, mas não é claro que viram, né? E os discípulos disseram, não vamos negar não, está exímios. É tanto que tem um texto, se não me engano acho que é 1 João 3, parece? Eu acho. Diz assim, porque aquilo que vimos e ouvimos, isto nos anunciamos. Eles não falavam só do que tinham ouvido, eles falavam também do que tinham visto, eles tinham olhado Cristo ressuscitado. Aí de repente veio um povo que disse, não tem ressurreição não. Aí Paulo vai bem no centro da fé. Ele diz no verso 16, verso 16, Coríntios 15 e 16. Eu recomendo, irmão, o capítulo todinho, viu? O capítulo 15 todinho. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo morreu ou não morreu? Então não ressuscitou. Que morto não ressuscita e Cristo morreu. Ele diz, se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. O rei morreu e o morto não ressuscita. E aí, o que é que vocês vão dizer? Era encarando os crentes lá para quem pregou de frente. E aí? Então, Cristo não ressuscitou, né? O que é que vocês acham disso? Imagina assim, não foi isso que eu quis dizer, não. Mas é isso que está dizendo. Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã. Seu prêmio morto. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Poxa. Olha o ponto interessante aqui. Tem muitos que eles pegam o plano da redenção e acham que o plano da redenção era só Cristo morrer, né? Perceberam isso? Eles pensam assim, Cristo morreu, a expiação foi completa. Ele não quer que o sacrifício foi completo. A expiação foi completa, não precisa fazer mais nada. Eu digo, mas peraí, olha o que Paulo está dizendo aqui no verso 17. Se Cristo não ressuscitou, ele não está falando não morreu. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Oxe, mas era só morrer? O pessoal diz, as igrejas dizem assim, não, Cristo morreu, é só morrer. Não, tem que ressuscitar. Se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. E o pecado está ali em nós ainda. É porque é basicamente assim. Uma pessoa está devendo a conta no comércio, aí você tem condição de ir lá ajudar ele, né? Dizer, rapaz, eu vou te ajudar, eu vou pagar essa conta aqui. Pronto, a conta está paga. Mas como é que você vai garantir que essa pessoa vai fazer a tua conta? Na hora que tiver que estar paga, ela vai fazer outra. É só dizer para ele, se fizer outra, eu não vou pagar mais não. O que Cristo fez? Cristo, ele morreu, ele pagou a conta, não foi? Mas e como é que Cristo ia garantir que o povo não ia pecar depois disso aí? Porque tá, ele pagou a pena lá, né? Do pecado. E o povo que pecou depois? Não, mas ele morreu. E agora o que é que eu faço? Eu vou ficar lá. Vou morrer. Não adiantou, muita coisa que eu vou morrer. Aí a questão, ele ressuscitou. Então eu não preciso permanecer nos meus pecados. Por quê? Ele ressuscitou para quê? Ele ressuscitou para ir para o céu, para ir lá para o santuário e ministrar seu sangue, para nos conceder perdão do pecado, não foi? Oi? Aqui você já derruba. Irmão, é só a morte. Não, senhor. Não é só a morte, não. Tem a ressurreição e tem a ministração com sangue lá no céu. Aqui, ó. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. É parte importante. A vida, a morte, a ressurreição e a ministração do santuário. Tudo é importante. Não é só morte, não.
O pessoal cria umas teorias. Você acha que com a morte é o fim de tudo, né? É, Cristo morreu, eu estou salvo. Não, não é assim não. Criatura lá de casa tem essa história, tudo assim. Que não precisa ninguém fazer nada. E quem for ser salvo já está escrito aí. Olha só. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos nossos pecados. Olha o que diz o verso 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Que vantagem que tem ser um mártir? Que vantagem que teve morrer pela causa do Evangelho? Morreu e morreu e acabou. Foi? Pronto. Não tem ressurreição. Qual é o ânimo do mártir? O ânimo do mártir é porque sabe, eu morri pela causa de Cristo, mas Cristo me prometeu vida eterna, que você vai me ressuscitar. Agora, se não tem ressurreição, só morreu, acabou. Morreu, pronto. Não tem o que fazer, não. Aí os que dormiram em Cristo, todos aqueles que deram a sua vida pelo Evangelho, só morreu, pronto. Acabou-se. Fim da conversa. Paulo disse, não é assim não. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Vamos já no texto. Eles vão ressuscitar sim. E eles vão receber o galardão deles sim. Pode ter certeza. Verso 19, 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos a Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis. E se a gente morrer? E os que morrer na fé? É só isso e acabou. Não, tem ressurreição. Nós não somos os mais miseráveis, não. Nós somos os mais agraciados de todos os homens, porque cremos em Cristo e receberemos vida eterna. Eu não tenho como adivinhar, irmão, qual é o tom que Paulo falou aqui, não, até porque era carta, né? Mas você imagina Paulo ouvindo isso? Você não está falando que não tem ressurreição. Então quer dizer que meu Senhor não ressuscitou? Como é que é a história? Então quer dizer que os nossos irmãos, os profetas, morreram e agora não tem mais nada, acabou-se? Quer dizer que a promessa de Cristo era mentira? É isso que vocês estão dizendo. Se Moisés ressuscitou para Verso 21. Coloquei o verso 20, viu? É 50 assim. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Por causa do pecado de Adão, todo mundo morre. Mas por causa da justiça de Cristo, todo mundo pode viver para sempre. Pode viver eternamente. Por causa de Cristo, em Cristo, todos serão vivificados. Todos os que creem. Vamos lembrar lá de João 26, viu? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. E é Cristo. É o principal. 1 Coríntios 15, 22. 1 Coríntios 15, 52. Porque no momento, não abrir e fechar de olhos. Mas a gente, que no Brasil a gente fala é piscar, né? Não é abrir e fechar. Não piscar de olhos. Ante a última trombeta. Vocês não lembram lá em Levítico, lembra agora o capítulo do versículo? Quando ia dar o ano do jubileu, que é o ano da libertação da terra, para voltar para o dono original, diz que quando terminava o dia da expiação do ano 49, tinha um toque de trombeta anunciando o jubileu. Okay. No momento, num piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Esse corpo não vai ser mais assim, não vai ser mais dado à corrupção, a se desfazer. Vai ser um corpo glorificado. Corpo glorificado. E nós, os que estivermos vivos, seremos o quê? Transformados. Também vai ficar com um corpo. Interessante. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Aqui, agora, a nossa mente tem que ser transformada. O caráter tem que ser transformado enquanto ele está aqui. Quando Cristo vier, não transforma caráter. O que é que ele transforma? Corpo. Vamos deixar de ter essa natureza aqui. Natureza humana pecaminosa. Agora será um corpo glorificado. Tanto aqueles que ressuscitarão,
como daqueles que virão a Cristo sem passar pela morte. 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. Pode anotar até o 18, viu, irmão? A gente não vai ler tudo não, mas é um texto interessante. 4, 6. 13 até o 18. Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Observe, Paulo está falando para a igreja de Tessalonicenses, igreja que ele fundou, igreja que ele teve lá pessoalmente para pregar. Por que ele está enviando carta agora? É justamente para prevenir contra erros que estavam surgindo lá dentro. Tinha pessoas se desesperando por causa de seus mortos. Às vezes de irmãos que tinham morrido na fé, de entes queridos. Ele diz: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Não quer dizer que eu não posso ficar triste porque eu perdi meu ente querido. Eu não vou ficar, né? Mas não se entristeça, não se desespere, como aquelas pessoas que não creem em ressurreição, que não sabem da palavra de Deus. Não fique desse jeito, não. Se entristeça, chora. Dói, enfim. Agora não se desespere como os que não têm esperança. Nós temos esperança, sim. E a esperança é ressurreição. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aos que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Morreram em Cristo, preocupe, não vai ressuscitar também. Assim como Cristo ressuscitou, os que morreram em Cristo também vão ressuscitar. Dizemos a vocês isto pela palavra do Senhor. Tá bom? Você não pode acreditar porque o Paulo fala. É a palavra do Senhor que eu estou falando para vocês. Basta lembrar lá das palavras de Jesus lá em João 11. Né? Eu sou ressurreição e vida. Lembra das palavras dele quando ele falou pessoalmente? Pois é, eu estou repetindo a palavra do Senhor para vocês. Isso aqui é para dar uma credibilidade tremenda para aqueles que creem de fato nas palavras de Deus. Eu digo isto pela palavra do Senhor. Eu não estou inventando isso aqui não. Geralmente em velório, você chega em velório, é danado para o pessoal mentir adoidado, né? Fazendo promessa para os parentes que não existem. Irmão, ele está com Deus, ele está num lugar melhor, ele está não sei o quê, ele está lá no paraíso lá de Jesus, ele está nos braços do Pai. Virou uma estrelinha. Ele virou uma estrelinha, né? Está lá no céu por nós. Há um monte de mentira. Pastor conhecido aí falando essas coisas. Pastorzão graúdo, né? Presidente. Aí Paulo diz assim, ó: eu digo isto pela palavra do Senhor. É como se Paulo estivesse falando assim: eu não estou inventando consolação para vocês. Eu não estou dizendo que vai ter ressurreição só para deixar vocês felizes, não. Eu estou dizendo que vai ter ressurreição porque vai ter ressurreição mesmo. Isso aqui é uma coisa, irmão, que nós temos que falar mesmo e com convicção. Vai ter ressurreição. Não é uma consolação em vão, como o pessoal faz. É virar uma estrelinha. Aí a pessoa fica toda contente. Virar uma estrelinha. Aí a pessoa fica alegre, mas é à toa, é mentira. No final a pessoa fica com raiva. Rapaz, vai estar mentindo para mim. Aí pode dizer assim: eu digo isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, não iremos antes daqueles que dormem, daqueles que estão mortos. Continua o apóstolo Paulo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Ó, o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. O Senhor com voz de arcanjo. E com a trombeta de Deus. Ó, trombeta de novo. Lá de 1 Coríntios 15, 52. E os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro. O mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo. Para observar que lá em João 5 diz que deixa eu pegar bem aqui o versículo.
Então, 5:25. Na verdade, eu vos digo, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Mas vai ser com voz de arcanjo, mas é a voz do Filho de Deus. É ele que chama os mortos para reviver. Então, o arcanjo, essa voz de arcanjo aqui é a voz de Cristo, porque é a voz do Filho de Deus que chama os mortos a ressuscitarem. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição, a primeira é de justo. Se é bem-aventurado e santo, o que tem parte na primeira, mal-aventurado e ímpio é o que tem parte na segunda. Então, somente os santos, somente os que serão verdadeiramente felizes pela eternidade, é que terão parte na primeira ressurreição. Ou seja, toda pessoa que morreu fazendo a vontade de Deus, toda pessoa que morreu como um santo de Deus, ela vai ressuscitar na primeira ressurreição. Vai ser um privilégio. Oh, maravilha mesmo, né? Imagina isso aqui. Imagina uma pessoa saber que morreu e acabou. Que não tem mais chance. Acabou a vida. Aí Cristo dá um presentão, né? O pessoal fala, só, morreu, não acabou. Ah, mas meu parente morreu. Morreu na fé, morreu como um santo, como um bem-aventurado. Não acabou, não. Olha o presente que eu vou dar para vocês. Ele vai voltar a viver. Já imaginou isso aqui, se a gente não visse isso aqui escrito? Como é que seria? Já imaginou viver a vida sem a ressurreição? Sem a promessa da ressurreição? É por isso que você desespera. Diz, não, mas morreu, acabou. Nós não. Peraí, não crê assim não. Nós cremos que morreu e é bem-aventurado e santo, ele vai ter parte na primeira ressurreição. Ele vai ressuscitar. Ele vai viver para sempre. Vale a pena morrer por Cristo, porque ele dá a ressurreição e vida eterna. Agora, os que serviram ao diabo vão ressuscitar também, irmão. Vão, mas ia achar melhor não ressuscitar. Ia achar melhor ficar na cova. A maravilha aqui, irmãos, é que Cristo não abandona os seus, nem que eles morram. O pessoal não tem que estar dizendo assim, ó, rapaz, tem jeito para tudo. Só não tem jeito para a morte. Não tem jeito para a morte também. Cristo. O pessoal diz isso? Rapaz, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Tem jeito para a morte também. Cristo é ressurreição e vida. Tem jeito para a morte. Agora, para quem? Para os ímpios, para aqueles que não creem em Cristo, realmente, aí pode dizer. Não tem jeito para a morte, não. Porque o jeito para a morte é Jesus. Não quer Jesus? Aí o detalhe aqui, ó. Sobre estes que têm parte na primeira ressurreição, não tem poder a segunda morte, a morte eterna. Aí, lembrando de novo lá, ó, lá de João 11:26. Diz assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim, não morrerá eternamente. Não morrerá a segunda morte. Não vai ter segunda morte para ele, não. Morreu uma vez, ó. Aguarda a ressurreição e pronto. Agora é vida e felicidade para sempre. Isso aqui, moço, é uma consolação para a gente, porque muitos morreram como mártires. Já teve aqueles que morreram e haverá outros que morrerão como mártires. Imagina você morrer de repente de uma eternidade. E no momento do leito de morte ali, você pensar nessa promessa que é da ressurreição. Não tem muitos casos de pessoas que, ao invés dos entes queridos consolarem o que está morrendo consola os entes queridos. O seu pai acabou de chorar e disse, não, fique tranquilo, fique sossegado. Fique em paz. Se a gente tiver verdadeira convicção nessa promessa da ressurreição, a gente estará segurado contra o desespero e contra a falta de fé. Porque no momento desse, se a gente se desespera na hora de morrer, a gente perde a salvação na hora de morrer. Ah, se eu vou morrer, não tem mais ressurreição. Pronto. Abandonou a fé a pessoa.
Nessa hora, os ensinos da palavra de Deus, eles são principalmente para essas horas. Porque geralmente na hora da crise que a gente esquece a promessa. Já perceberam isso? Ah não, irmão, eu creio em Deus, Deus cuida da gente. Na hora que está passando dificuldade, Deus me abandonou, Deus não cuida de mim, eu estou doente aqui, Deus não está me vendo, eu estou passando dificuldade financeira, Deus não está me olhando. É na hora da dificuldade que a gente geralmente esquece. E por que o Senhor pede para a gente meditar dia e noite na sua lei? É para a gente lembrar dia e noite. E na hora ruim a gente lembrar. Já pai, eu estou aqui, parece que é minha vez agora, parece que eu vou morrer. Mas ainda bem que tem ressurreição, né? Lá na frente eu volto. E para aqueles que morreram vai ser só um instante mesmo. Enoque, olha quem estava perturbado aqui. Enoque estava perturbado com respeito aos mortos. O que acontece com os mortos? Morreu, acabou. Aí serviram ao Senhor e morreram, aí pronto. Nossa, aí como Paulo falou lá em 1 Coríntios 15, né? Rapaz, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a gente viveu fazendo a vontade de Deus a vida todinha, aí morreu e não tem mais esperança. Parecia-lhe que os justos e os ímpios iriam para o pó juntamente, que eles seriam o seu fim. Olha como é que Enoque entendia. O Senhor é muito injusto, não? Porque teve um povo que escolheu te servir e fazer tua vontade. E teve um povo que não deu a mínima para ti. Aí tu diz, vamos pro mesmo fim. Isso é justo. Aí o Senhor disse, não, peraí, que eu vou te mostrar as coisinhas que tu não sabe ainda. Que ela não sabia de tudo, né? Disse, calma, não fica perturbado não. Ele estava perturbado. Não podia ver, Enoque não podia ver claramente a vida do justo além da sepultura. Enoque, até então, só conseguia enxergar até ali. Ó. Viveu, morreu, e ali acabou-se. Nossa, mas isso é triste, né? É justo, você quer ímpio, esse aqui acabou ali, esse aqui acabou ali também. Não gostei do fim dele, não. Não está muito justo, não. Em visão profética, inclusive lá em Judas, né? Verso 7, Judas 7, se não me engano, fala que Enoque, o 7 depois de Adão, teve visão de Cristo. Ele diz assim, em visão profética, foi instruído com relação ao Filho de Deus, que devia morrer como sacrifício pelo homem. Enoque foi instruído em visão profética, com relação a Cristo, que devia morrer como sacrifício pelo homem. Enoque lá uns 4.000 anos atrás, né? Atrás. O Senhor disse para ele, ó, eu vou vir e vou morrer no lugar do homem. Mas não é só isso. E foi mostrada a vinda de Cristo nas nuvens do céu. Ó, aí uns 2 mil para frente. Enoque estava uns 4.000 anos antes da vida de Jesus, a primeira vinda, quando ele, pouco tempo depois, ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Ele viu em visão profética. E depois soube demais, soube da vida de Jesus 2.000 anos depois, acompanhado pelo exército angelical. Mas tem mais. A fim de dar a vida aos justos mortos e resgatá-los de sua sepultura. Você imagina a maravilha dessa? Enoque lá atrás ter o privilégio dessa visão? Não. Agora você imagina Moisés. Imagina a tristeza de Moisés. Está lá no alto do monte, acho que era Monte Pisa, se eu não me engano. Lá no alto do monte, dizendo, rapaz, eu podia ter entrado na terra prometida, mas não entrei, porque eu me zanguei, feri a rocha, e não era para ter feito, e tomei a glória para mim, o Senhor não foi glorificado. Olha o que eu fiz. Aí o Senhor morreu, né? Lá, Moisés morre, os anjos cuidam lá do corpo de Moisés, né? Da sepultura. Aí o Senhor vem de volta e diz, vou levar isso aqui. Você imagina o que Satanás sentiu? O azangue que Satanás ficou? Mas rapaz, porque até Satanás estava, rapaz, morreu e deu. Pecou? Não pecou? Pecou é deu. Agora não tem como sair daqui mais não. Aí você espera aí. Quem manda não é tudo não. Interessante. Satanás ele tem um domínio, não tem? Ele tem um domínio. Mas Cristo é capaz de romper o domínio de Satanás. Satanás é capaz de romper o domínio de Cristo? Não. Mas Cristo é capaz de romper o domínio de Satanás. Satanás tinha Moisés como garantido dele, né? E olha
o calibre do homem, né? Era Moisés. Não foi um homem qualquer de Israel que morreu. Foi Moisés, o líder. Morreu, aí Satanás disse aí, ele entrou na terra prometida, acabou para ele. Ele tomou a glória de Deus, então isso aqui é meu. Eu peguei pelo mundo grande. Mas ele disse, não, mas não é assim não. Não, mas tu não pode. E se Cristo não pudesse, ele não era todo poderoso, né? Posso, isso aqui é meu. Mas ele pegou, sim. Mas o grande problema não é esse aí não. Pegar quem é que ele não pegou. Isso aqui é terrível o pecado. Mas o que vai influenciar o destino eterno não vai ser isso aí. Vai ser arrependeu ou não arrependeu? Porque pecar todos pecaram, né? Mas a grande questão é Evangelho, boas novas. Se arrependeu? Ah, se arrependeu. Não, mas não tem esse negócio de arrependimento. O Senhor Jesus disse, tem sim. Não, mas está morto, acabou-se. Disse, não, acabou-se não. Eu dei a vida lá na criação, e eu não posso dar a vida de novo. Não foi Cristo que fez? Se eu sei fazer um celular, e meu celular quebra, não sei fazer outro não. Mas se foi ele que fez, o homem morreu e disse, faço de novo, trago de volta. Não seria esse o problema. Então, a grande maravilha, Cristo revelou para Enoque, através de uma visão profética, que na sua vinda, ele iria dar aos justos mortos vida, iria resgatar a sua sepultura que ele achava que era o fim. E para Moisés, ele deu foi uma lição experimental. Que é a lição experimental? Moisés sentiu isso. Moisés viu o momento em que ele mesmo estava morrendo, né? Ele sentiu a morte chegando, ele disse, vou morrer, estou morrendo. E sentiu de novo a vida. Foi mais uma sensação dessa. Morri, e agora? E de repente o Senhor vindo e dizendo, bora, tu é meu, eu vou deixar tudo esse domínio não. E agora, Senhor, fazer o que? Agora você vai comigo para o céu. Essa sensação é a sensação dos justos mortos quando ressuscitaram. É essa sensação. A outra sensação é de Elias e de Enoque. Mas a classe é apresentada por Elias, né? É levado vivo. Está entendendo? Qual a sensação que Moisés teve quando o Senhor veio buscar ele? Vai ser a sensação de justos. Morreram. A gente diz aqui, acho que é nesse contexto aí do grande conflito de 550, mais ou menos. Que de onde parou o pensamento, volta o pensamento. Volta naquele mesmo sentido ali. A pessoa morreu em rebelião contra Deus. Vai acordar um santo. Não. Vai acordar um rebelde. Agora morreu com fé no Senhor. Vai estar como? Com fé. Ressuscita numa fé da mensagem ainda. E a sensação de Moisés é a sensação dos santos que vão ressuscitar por ocasião da vida de Cristo. É a gente imaginar como foi a sensação de Moisés. A alegria de voltar à vida. De viver para sempre e ser levado para o céu. Mesma sensação dos santos. Os Elias e os Enoque que vão para a vida. Quando Deus mostrar o que ia acontecer com dois de para Moisés, ele já tinha morrido e ainda estava vivo. Estava vivo. Foi antes dele morrer. Antes dele morrer. Ele levou ele lá para aquele alto, um dos motivos foi esse. Ele viu a terra prometida e disse que o Senhor deu em visão para ele aquele panorama todo, sabe? Todo. Toda a desgraça que Isaías ia passar, a apostasia, a dos profetas, tudo, a vinda dele, ressurreição, como é que é o lado dos santos. Mostrar tudo. Até porque ele já tinha privilégio, ele já ia dar ali, ó. Ele morria, né? O Senhor ia ressuscitar ele só. A garantia de que ele era um salvo era aquela visão. Cristo dá uma visão daquela para o ímpio. Ele deu, porque entre o episódio em que ele feriu a rocha de novo, tinha ferido uma vez, 40 anos depois feriu de novo, 2 vezes, 3 vezes no total. Entre aquele período e o momento da morte dele, ele se arrependeu. Que foi o que Satanás não levou em conta, né? E o Senhor disse, eu levei em conta. É tanto que eu vou te revelar isso aqui, mas tu não vai entrar, para que isso aqui não fique como uma influência ruim para o povo. Pois, e Moisés pecou e está aí, né? Você disse, não, você influencia não vou deixar mais. Então a salvação vai estar garantida. Aí mostrando toda aquela maravilha, quando ele morreu, eu imagino Moisés morrendo feliz. Então, o Senhor me perdoou, porque o Senhor mostrou toda essa maravilha, morre. Aí você disse, não, mas não vai ficar aí não.
Eu vou te levar comigo. É porque da segunda vez não mandou ele tocar, era só para dizer. Pra falar. Falar. Aí ele, na raiva, Aí, bateu 2 vezes. Quebrou o símbolo, né? Isso é que é o mais manso, né? Se a pessoa mas também atucanado no tanto de gente daquele tudo no água. Tem uns irmãos aqui, né? Que não é o marmanço, né? Pega. Não, rapaz, mas Moisés não podia ter feito aquele não. Eu digo, rapaz, se Moisés era o marmanço e fez aquele, se fosse um de nós. Que não é o marmanço. Era do povo, não era nem na rua. o povo vai cozinhar demais na mente dele, né? Eu disse que tinha um tempo em que Moisés resolvia tudo. Até questãozinha simples, né? É, coisinha. Aí chegou um tempo que já teve uma conselheira e disse, não, essa questão difícil fica contigo, mas as outras, tu deixa os outros aí para resolver, porque toda coisinha que queria ir para Moisés. Ajudou foi muito. E o Moisés bate a cabeça. O povo murmurava. É o que eu costumo dizer, eu acabo de rapaz, se a minha ideia é boa, eu digo, ô, meu amigo, porque tu não é, filho. Uma coisa que eu não tivesse resolvido. Pode ver que o povo lá, Coreia da tem Abirão, queriam ser os líderes, né? É porque ele não sabia o que era ser líder ali. Se tivesse o perrengue que Moisés passava e dizer, não, Moisés, fica aqui mesmo ali. Olha, cara, tô de conta. Acho que eles imaginavam que ali tudo era da imaginação de Moisés. Não, é porque eles queriam a honra. Eles queriam a honra. O fardo ele não quer não, esse é o problema. Eu quero estar na frente porque eu fico de destaque. Mas também quando tu erra comigo, tu pode esperar que a lapada venha seca. E todo problema quando dá errado, quem é errado? Eu da frente, se fulano tá errou. Ele na hora de acertar, tu não disse que acertou. Então, a sepultura não é o fim para os justos. Não é o fim para os justos. A sepultura é só um momento de passagem, é um sonho. É Deus dando um descanso. Apocalipse 14, 13, olha como é interessante. No 14, 12 fala a mensagem, a conclusão da mensagem do terceiro anjo, né? Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aí no verso 13, deixa eu ler aqui literalmente o texto, para a gente encerrar. Apocalipse 14, versículo 13. E eu ouvi uma voz do céu me dizendo, o que a voz dizia? Escreve. Não foi só para João ouvir, não. Escreve que eu vou te falar. Abençoados, ou bem-aventurados, ou verdadeiramente felizes, são os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que eles possam descansar dos seus trabalhos, porque as suas obras seguem com eles. Morreu, mas a obra segue com ele. No Senhor o trabalho não é vão. Morreu e fez a vontade de Deus. Pois é, a obra dele está junto com ele. A sepultura não é o fim. Lá junto com ele está as obrinhas dele, tudo é anotado. Ó. Seu lá no céu está aqui. No dia do ajuste de contas, ressurreição para ti, para a vida. E para ti, depois dessa conversa, ressurreição para a morte. Mas a esperança aqui é para nós contados com os justos. Cristo, quando vier, vai dar a vida aos justos mortos e resgatá-los da sepultura. Não precisamos nos desesperar porque o irmão fulano morreu, porque eu estou com medo de morrer. Se a gente tiver medo, o amor já não está aperfeiçoado. Né? Então, irmão, eu estou desesperado porque eu vou morrer. Não, amigo. Cuide da sua salvação. Confesse seus pecados e abandone. Porque se você morrer, não é o fim, não tem garantia. Agora, se não tiver abandonado, é o problema. Porque vai morrer, vai ressuscitar, mas vai sofrer. Tá? Então, que nossa vida possa estar em dias com Deus, porque a promessa da ressurreição vai se cumprir. Ou a do justo ou a dos ímpios. Eu quero participar da do justo se eu morrer. A dos ímpios fica lá para os que negam o Senhor. Que o Senhor possa ver a diferença agora entre os santos e os ímpios. Para que na ressurreição e também faça essa diferença e nós possamos ser contados entre os ressuscitados justos do Senhor. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Vamos orar? Agora que a pessoa olhando para um mundo desse, a gente só